Olá pessoal, vamos gravar aqui outro vídeo e eu vou iniciar com duas leituras. A primeira é do livro Timeu e Crítias, ou A Atlântida. Vejam bem aí, aqui temos o deus Atlas carregando o globo, né? No caso aqui, o mundo. Não no sentido do globo do mundo, mas o mundo, a cabeça do ser humano é como o mundo. E o outro texto vai ser daqui, um pedacinho daqui do dilúvio, da escritura da Bíblia Sagrada. Então, vamos ver. Antes de fazer essa leitura, o que eu vou dizer agora é preciso ter coragem para falar. Primeiramente, sei que muitos podem me chamar de louco, de doido, de inventor de tudo. Mas o que eu vou dizer aqui, ninguém que eu saiba até a data de hoje se referiu a isso. Agora, eu vou dizer e por que eu digo isso. Porque quando eu leio, como eu sempre falei a vocês, e diz que o segredo do ocultismo está no uso da analogia, então eu constatei isso aqui cientificamente, baseado em quê? Na embriologia, baseado em estudos ginecológicos, baseado na ciência de um modo geral, inclusive experimentativa, fazendo as comparações com o que a gente aprende na ciência atualmente, principalmente na área da medicina, não é? Porque para mim a ciência mais exata que existe é a medicina. Porque enquanto essas outras ciências propõem teorias somente na matemática, em fórmulas matemáticas, a medicina não. A medicina prova teoricamente e na prática. Porque um cirurgião estuda uma coisa, depois ele abre e confirma. Um dentista, um enfermeiro, a área de saúde de um modo geral. Resumindo tudo, é medicina, não é? Porque esses tudo são ramos da medicina. Então essa é uma ciência verdadeira. Ela é tão verdadeira que na escritura católica, no Velho Testamento, tem um texto, uma oração só para a medicina. Então é importante que a gente saiba disso. Mas como é isso, Jorge? Aí você vai ter que fazer o seguinte: queimar muita pestana, aprender a técnica da analogia, fazer as comparações com livros e tirar seu resumo, como sempre eu venho falando isso para vocês aqui. Porque o tempo de hoje, meus amigos, chama-se do esclarecimento. Eu ontem gravei um vídeo mostrando que as interpretações que fazem, não é? Por aí afora, e às vezes até publicado, são interpretações que houve de um, houve de outro. Mas ninguém vai na fonte. Então veja o que eu vou ler aqui. Primeiro eu vou ler aqui esse texto do livro de Platão, né? Que eu me referi, Timeu e Crítias ou Atlântida. Vejam bem, isso aqui já é algumas páginas do início desse livro, onde Crítias diz: ouvi, pois, Sócrates, uma singularíssima história, porém absolutamente verdadeira, pelo que uma vez dissera Solon, o mais sábio dos 7 sábios. Ele era, ademais, parente de Drópidas, meu antepassado, avô e muito seu amigo, como diversas vezes o confessou em seus versos. Contou então a Crítias, meu avô, assim como este último, em sua velhice, apreciava recordar-se em minha companhia quão grandes maravilhosos feitos executados por esta cidade estavam voltados ao ouvido pelo efeito do tempo e pela morte dos homens. E um desses feitos foi o maior de todos,
talvez conviria rememorar-nos ao mesmo tempo, para vos agraciar e para celebrar dignamente e verazmente a deusa, nestes dias de festa, como se cantássemos um hino em seu louvor. Observem que ele se refere aqui a uma deusa. Eu acho que vocês lembram que eu mostrei num dos vídeos a analogia com o desenho de Eleusis, do templo lá na Grécia, de Eleusis, né? Que eu mostrei que o templo em si, onde o povo andava, era parte do ventre de uma mulher. Quem puder procurar esse vídeo aí, nesse grupo que eu coloquei, vai encontrar aí essa analogia e se enquadra perfeitamente com a anatomia. Não é que vocês podem até pegar um livro de anatomia, procurar uma foto que tem um corte transversal da área do ventre, que vocês vão ver tudo que está naquele desenho que eu expliquei, vocês vão encontrar aí. Então, esse texto está no meio do livro da história da Atlântida, que chamam lenda, mas não é lenda, lembre-se que eu falei. As lendas e as parábolas escondem uma verdade. Foi nesse livro aqui de Platão, foi escondida essa verdade, que adotaram o título de lenda, né? Aí ninguém não prova, nem se encontra Atlântida, nem nada não. Mas vamos parar e vamos para esse outro texto aqui, ó. Gravem o que eu estou falando. Esse outro texto é assim, ó. No ano 600 da vida de Noé. Só aí nessa palavra, nesse ano 600 já está. Então eu vou mostrar depois a vocês como é que a gente faz essa analogia pequena. O resto é com vocês. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca com Sem e Cã e Jafé, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles os animais selvagens de toda espécie. Essa história aí vocês seguem pela Bíblia, é só procurar, né? Eu aqui encontrei esse texto no capítulo 7, né? No versículo, a partir do versículo 11 até o final, aqui do versículo 24. Se vocês quiserem continuar, e vem depois o capítulo 8, filho do dilúvio, etc. Do mesmo jeito que nesse conto dessa lenda da Atlântida, também, veja que eu falei a vocês que o número de homem era 600, né? 600. Você vê que no ano 600, era 6, ou melhor, perdão, era 6. Veja que no ano 600 da vida de Noé, não é? A palavra Noé significa o repouso da natureza. Aqui tem 6, 00, informando o quê? O número de homem, entre homem e mulher, daí a palavra 600. É preciso começar a tirar isso, não botar essa palavra 600 como fosse anos de 365 dias. Então vamos para frente. Depois você faz a contagem. Noé, a mulher dele são 2, 3 filhos e 2, 5. E as 3 mulheres dele formam o número 8. 8. Simbolizando o quê? O equilíbrio da natureza, né? No caso, o repouso da natureza, que o nome de Noé significa repouso. Então, observe que no caso aí, Noé em si é um homem, como poderia ser uma mulher, equilibrado, já formado em repouso. Aí é quando começa a história do dilúvio. Bem, a mesma coisa você vai encontrar isso aqui na destruição da cidade de Atlântida, que ela é absorvida porque afunda, né, nas águas e é acobertada pelas águas. Então essa história aqui da lenda da Atlântida é contada pelo sacerdote egípcio, quando Solon foi lá para ser iniciado nos conhecimentos egípcios. Do mesmo jeito que
na nossa Bíblia, o personagem Moisés também conheceu toda a ciência egípcia, não é? E tudo aquilo que está no Egito está escrito lá, toda a nossa vida, como disse François Champollion, quando ele descobriu os hieróglifos, foi lá, reuniu o grupo dos 4 desenhistas que estavam com ele, disse: aqui é a história da gente, né? A história de cada ser humano. Do mesmo jeito que eu digo, a Escritura Sagrada conta a história de cada um da gente. Se a gente tem um Deus que habita na gente, é um monoteísmo. Então vamos entender isso. Então, o que eu quero dizer, para não ficar muito longo esse vídeo, porque até pediram para fazer vídeos mais curtos, porque tem muito colega meu que diz: rapaz, quando é grande só aguento ver, mas isso não tem problema não. Então, a história desse segundo mês, no 17º dia, que as águas do dilúvio começaram sobre a terra, veja, ou melhor, observem que o homem é comparado à terra, em toda a Escritura Sagrada. Lembra-se do desenho egípcio que eu mostrei? O Deus Nut, né? Que formava o quê? Um domo, que representa o céu, ou seja, centro de energia universal. O Deus Seb, que representa o ar, e a deusa Chute, naquele desenho. É só vocês procurarem aí nos vídeos. Então, o homem em si era representado como o quê? Como a terra. Então, esse dilúvio sobre a terra não é nada mais, nada menos do que no segundo mês, no 17º dia, começaram as águas da placenta a encher, cobrir a terra toda, inclusive a arca, que é como eu falei, a arca da aliança, que ficou ali, o feto boiando nas águas da placenta. Então, se você começar a usar analogia com um bom livro de embriologia, citologia, e fizer a comparação, você vai encontrar toda a anatomia, toda a formação, tudo direitinho, a formação do feto. A minha escritura, eu vou mostrar aqui a vocês, ela é cheia de escritos, de coisas marcadas que eu vou marcando, anotando com os livros de... Pode ver aqui, tá vendo? Os livros de cromossômetro que eu vou marcando aqui. Do mesmo jeito, esse daqui do Timeu, todos eles, eu faço analogia e vou botando o significado de cada palavra, né? Por exemplo, Sócrates, por exemplo, eu coloquei o poder da razão, a palavra Sócrates, o poder da razão. Esse daqui, por exemplo, Crítias, eu coloco como fluido universal criador, não é? Depois vem a palavra a deusa, né? O absoluto encerrado nele, ou seja, Deus ou Deus, o homem e o universo, ou seja, o mundo. Então, a palavra solo, por exemplo, Deus, o Pai, o homem. Então a gente vai fazendo essas analogias e vai matando a charada de tudo. Então pode ver que todo livro é desse jeito, todo o meu livro é tudo assim, ó. Eu vou fazendo as analogias e em seguida vou religando as palavras, né? Daí a palavra religião. Então o que eu quero dizer? A lenda da Atlântida, que está no livro de Platão, que é esse daqui, essa lenda da Atlântida é a história. Veja que a deusa vai lutar com a grande potência. Que potência é essa? É o homem. Vai haver o quê? A luta do sexo, que a gente pode chamar de luta aqui, não é? A preparação, tudinho. E ali dentro dessa história do sexo, vai também contando a questão celular, né? A questão dos ovos, ovócito, e vai tudo com aqueles nomes que estão lá, nomes assim de origem grega, né? Que vocês podem procurar traduzir. Então, a mesma coisa está na Bíblia. Mas quando eu digo que a Bíblia é a nossa história, como outro dia eu falei, quando eu leio a Bíblia eu estou
me auto-lendo, né? Mas para isso eu preciso usar de quê? Da analogia. A chave de tudo é analogia. Se não for por aí, meu amigo, você vai ler como todo mundo lê, a letra morta. Por isso que fica às vezes difícil você fazer certas interpretações. Porque às vezes se você for até prestar uma prova, se aquele professor que lhe passou a prova tivesse conhecimento, ele vai lhe dar nota 10. Caso contrário, ele aprendeu como os outros também, na leitura cursiva. Então, essa é a realidade. Pode me chamar do que quiser, inventar o que quiser. É a primeira vez que eu digo isso e é a primeira vez que eu saiba que o que eu estou dizendo está sendo publicado aí, como eu estou publicando agora no YouTube. A história do dilúvio bíblico é a história da criança no feto materno. Toda a história do homem. Então, você vai ter o Gênesis. O que é o Gênesis? É a formação das células de tudo no corpo do homem, né? Depois vem o Êxodo, é a migração de quê? Das células especializadas. Você vê, por exemplo, 12 tribos. Você tem as 12 costelas, você tem as 12 glândulas no corpo humano e sai por aí. Você tem depois o Levítico. O Levítico conta a história do quê? Do teu caráter, daquele sacerdote do Deus, dentro da Arca da Aliança, que é a cabeça do homem, não é? Ou seja, o eu superior do homem, não é? Depois vem números. Números não é nada mais, nada menos do que a contagem celular de todo o corpo humano. Por incrível que pareça. Aí depois vem Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Representa as leis e as regras que agora essa criança, esse homem ali feito, que vem ao mundo, tem que seguir. Então, ali chama Deuteronômio. Veja que é composto de 5 livros, a Torá, né? É o homem de braços abertos, né? O homem de braços abertos. As pernas abertas e o braço aberto, formando, no caso aí, um pentagrama, feito aquele que está ali em cima, tá vendo? Então, é por aí, meu amigo. A mesma coisa está aqui no Timeu. Até a foto do Deus Atlas com o mundo aqui, ó, tá vendo? Na cabeça, é justamente mostrando o quê? Que a cabeça do homem é o mundo. Veja que também aqui, ó, nesse desenho que está dentro do livro do Timeu, ó, mostra aqui o útero, o homem, a mulher, o útero e a criação. Então, que é justamente nessa parte de cima do quaternário que é formado o homem e a mulher, o macho e a fêmea dentro da cabeça do homem. Deixa eu ver outra foto aqui para mostrar a vocês, porque talvez ninguém lembre dela. Vamos ver aqui só um momento, pronto. Aquela foto que eu falei, que era semelhante, era uma cidade onde isso aqui representava o quê? O útero da mulher, tá vendo? A vagina, esse rio azul que eu coloquei aí é a saída da uretra, esse quadriculado no centro é o útero, essa parte que dobra aqui é o cóccix, tá vendo? Aqui a coxa, joelho e a perna e o pé, tá vendo? Aqui a saída, aqui os pelos pubianos, a bexiga, o útero, tá vendo? Aqui a entrada, a região do ímen. Nessa outra área daqui, vocês vão ver que é a passagem do ânus. Isso aqui é um corte feito transversal na mulher. Transversal e horizontal, que vocês podem comparar. Então, era isso que eu tinha para falar. Aqui eu falei que toda a escritura sagrada é a mesma coisa. O que é o evangelho? O que são os 4 evangelhos? O que são as epístolas? São conceitos de como a gente viver nesse mundo. Essa é que é a verdade da história. Isso se aplica a quê? A uma igreja. Mas que igreja se aplica a isso? Ao corpo do homem, nesse planeta Terra. Então é por isso que eu digo, a Escritura ensina 2 coisas, metafísica prática e psicologia funcional, como funcionam as coisas. Os livros estão aí para educar,
certo? As lendas, quando você vê lenda de Branca de Neve, os Sete Anões, a Bela Adormecida, não sei o que, essas lendas de histórias infantis, que a gente ouviu principalmente na infância, tudo aquilo esconde verdades. Não é? O pulo no abismo, né? Se eu não me engano, é da Branca de Neve, eu não me lembro qual é não, que pula no abismo, aquilo é o pulo dentro do subconsciente do ser humano. Os autores escrevem as lendas, não é? Aquelas histórias, que servem também como história. Como a história do anagrama do livro Iracema, que significa América, que eu mostrei a vocês em outros vídeos. Procurem ver isso. Procurem abrirem os olhos, não é? Chega desse sono eterno que o homem aqui na Terra tem. Vamos despertar. Despertando, a gente se autoeduca. E a educação é a solução para tudo, não é? Principalmente agora que vem eleição por aí pela frente, saber votar. Não é para não deixar de votar, vai e vote. É um direito, agora saiba votar, para não colocar os corruptos que estão aí, tudo querendo se reeleger novamente. Então, pessoal, se gostou, se tem dúvida, pergunte. E outra coisa, pode me chamar do que quiser, mas a verdade é essa. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, essa é a verdade. O que eu acabei de mostrar aqui. Se quiser prova, pode me procurar que eu mostro tudinho aqui nos livros. Porque é impossível mostrar por aqui direto. Mas está aqui para mostrar. Traga livro de anatomia, do que for que eu mostro. Tintim por tintim, palavra por palavra. Tá certo? Então, quem gostou dê aquele um likezinho, né? Também, se for inscrito, tudo bem. Se não for, encaminhe alguém para ser inscrito e aperta o sininho também. Então, uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo. Deixa a inspiração chegar que eu vou gravando mais. Tchau, pessoal.